Olá, na aula de hoje nós falaremos um pouco de paralelismo. Tá? Inicialmente vamos falar alguns conceitos, algumas propriedades aqui a respeito das retas paralelas, né? Fazer uma definição de retas paralelas. Duas retas são paralelas e a gente vai utilizar esse símbolo, duas barras aqui do lado, para representar quando duas retas são paralelas. Então, duas retas são paralelas se e somente se são coincidentes, tá? Elas são iguais, ou são coplanares e não tem nenhum ponto em comum. Mas se nós fizermos assim, ter a reta A, que está contida no plano alfa, e uma reta B, contida também nesse mesmo plano alfa, a interseção entre as duas retas vai ser vazia, então nós vamos ter que as duas retas são paralelas. Certo? A gente representa aqui A igual a B, se elas forem coincidentes, né? Podemos dizer que elas são paralelas, mas é uma reta só, onde elas coincidem. Ou então, quando a gente tem que a interseção entre elas é vazia, a gente pode observar aqui que elas são paralelas nesse caso. Ok? Mas uma definição aqui, sejam A e B duas retas distintas, paralelas ou não, e ter uma reta concorrente a essas duas retas A e B, primeiro nós temos que T é uma transversal, tá? Uma transversal de A e B. Então, a gente tem aqui dois exemplos. Tá? As retas aqui não paralelas, né? A e B não paralelas. A gente tem a reta T transversal. Note aqui que essa reta transversal com essas retas A e B formam 8 ângulos, certo? Formam 8 ângulos aqui representados de 1 a 8. Tá? Aqui, nesse outro exemplo, a gente tem duas retas paralelas e tem a reta transversal concorrente a essas duas retas, formando esses outros 8 ângulos aqui. Novamente, a gente vai falar desses ângulos já já. Tá? Dos 8 ângulos determinados por essas retas, indicados nas figuras, né, nós vamos chamar esses ângulos da seguinte forma, de ângulos alternos, correspondentes e colaterais. Aqui a gente tem os pares de ângulos, que são alternos, os pares de ângulos que são correspondentes e os pares de ângulos que são colaterais. Tá? Eu trouxe aqui o desenho, para a gente não ficar voltando lá, o desenho aqui de retas paralelas. Eu coloquei retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Pode ser que A e B não sejam paralelas, também um dos outros exemplos lá, mas vamos tomar aqui para a gente pegar, fazer a anotação aqui dos ângulos alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, com essa imagem, né, com essa figura. Tá? Aqui a gente coloca os pares, né, os pares dos ângulos que são alternos, correspondentes e colaterais. A gente pode pegar com mais detalhes esses ângulos, os alternos, tá? Quando a gente tem ângulos alternos, nós podemos ter ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Tá? Então, assim, se for observar, o ângulo 1, ele é alterno com o ângulo 6. Olha, esse ângulo está de um lado e esse outro daqui está do outro. Eles são alternos. Mas não se trata desses ângulos que a gente vai falar. A gente quer falar mais detalhes dos alternos aqui. Por exemplo, o número 1, ele é alterno com o número 7, certo? Onde o 1 é externo, ó, ele está para fora das duas retas, vamos dizer assim, e o 7 também está para fora. Então, ele é alterno externo do ângulo 7. Assim como o 2 aqui, ele é alterno com o 8. Ele é alterno externo, tá? Alterno externo. E aqui os alternos internos. Os alternos internos são esses que estão do lado de dentro, entre as duas retas que a gente está considerando aqui. Então, o 4 é alterno interno com o 6, tá? E o 3, ele é alterno interno com o 5. Entendido? Então, esses são os ângulos alternos internos e alternos externos. Tá? Podemos ter também, deixa eu tirar essas marcações aqui, os ângulos que são considerados colaterais. Colaterais é que está do mesmo lado, tá? Está do mesmo lado da transversal. Então, se for observar, o número 1, ele é colateral com todos esses outros ângulos aqui, certo? Mas a gente vai olhar com cuidado os colaterais internos e colaterais externos. O 1, tu já sabe que ele é externo, certo? Então, tu pode observar que 1 e o 8, eles são colaterais. E como ambos estão do lado de fora, né? Não estão aqui internamente as duas retas, então eles são colaterais externos, tá? São colaterais externos. E tem outro par de ângulos aqui, o 2,
e o 7 também são colaterais externos, estão do mesmo lado, só que externamente. E por fim, a gente tem que o 3, por exemplo, o 3 e o 6 são colaterais também, são colaterais, só que eles são colaterais internos. Tá? São colaterais internos. E o 4 é colateral interno com 5. A gente vai ver algumas propriedades desses ângulos colaterais, ângulos alternos, ângulos correspondentes, né? Que aqui a gente não falou exatamente dos ângulos correspondentes. Tá? Só falar aqui rapidinho, vou apagar tudo aqui. Os ângulos correspondentes são aqueles ângulos que correspondem porque na reta A, a reta transversal T, determina 8 ângulos, correto? Determina 8 ângulos. Em cada reta na reta a reta T determina 4 ângulos. Na reta B, a reta T determina 4 ângulos. Tá? Então, ângulos correspondentes são aqueles que eu tenho aqui, por exemplo, o 1, o correspondente dele lá na reta B vai ser quem? O 5. E o correspondente do 2, lá na reta B, vai ser o 6. E assim por diante. São os correspondentes. Bem fácil de observar. Tá? O que nos interessa realmente aqui é verificar um detalhe mais aqui embaixo, que é essa nota 2. Tá? A nota 2. A congruência de dois ângulos alternos de um dos pares, a congruência de dois ângulos alternos de um dos pares, por exemplo, ele considerou aqui o ângulo 1 é congruente ao ângulo 7. Nós temos que o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 7. Se eu tenho que um par de ângulos alternos, se eles forem congruentes, isso aqui equivale a dizer que vai ter a congruência dos ângulos de todos os pares de ângulos alternos. Se esses dois são congruentes, todos os outros pares de ângulos alternos vão ser congruentes. Beleza? E aqui a gente tem os outros ângulos aqui. Tá certo? Muito importante isso daqui quando a gente for ver as retas paralelas. Isso vai ajudar a resolver bastante exercício. Tá ok? A congruência dos ângulos de todos os pares de ângulos correspondentes, né, vai dar a congruência disso também, se acontecer esse primeiro caso aqui que a gente está vendo. E vai acontecer a suplementaridade dos ângulos de todos os pares de colaterais. Né? Se tu pegar ângulos colaterais, por exemplo, vou pegar esse outro aqui de outra cor, colocar de outra cor. O 2, se tu observar, o 2 ele é colateral, tá? Ele é colateral externo do 7, certo? Ele é colateral externo do 7. Está do mesmo lado, eles são externamente. Tá? Então, o 2, o ângulo 2 e o ângulo 7, eles são suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos vai ser igual a 180. Isso aqui é fácil de observar, porque se a gente considerou que esse ângulo 1 é congruente ao ângulo 7, né, são congruentes ao ângulo 7, que eles são alternos externos, então o 1 com 2, tu pode observar aqui, é um ângulo raso, forma 180 graus. Então, esse 2 com o 7, que são colaterais externos, eles vão ser também suplementares. A soma do 2 com 7 é igual a 180, porque ele é congruente ao 1. Tranquilo? Tu pode observar isso em qualquer outros ângulos aí que a gente pode considerar. Tá ok? É muito importante isso daí para a gente poder fazer alguns exercícios. A gente vai fazer, vou resolver daqui a pouco, mais embaixo tem alguns exercícios para a gente verificar como procede esses exercícios aí com esses ângulos em retas paralelas, especificamente em retas paralelas, tá? Porque com a existência da paralela, a gente vai definir a existência da paralela com essa congruência aí entre esses ângulos, tá? Bom, a existência da paralela. Se duas retas coplanares distintas e uma transversal determinam ângulos alternos ou ângulos correspondentes congruentes, então essas duas retas são paralelas. Então, se a gente observar que a gente tem duas retas A e B, uma transversal que determina esses 8 ângulos, tá? Determina esses 8 ângulos. Se nós observarmos que essa reta transversal determina ângulos alternos ou ângulos correspondentes congruentes, então as duas retas A e B são paralelas. Aqui a gente tem a demonstração, mas não cabe de fazer isso agora, vocês podem observar depois. Tá? Isso daí é do livro dos fundamentos, tem a demonstração. Tá? Mas o que nos interessa
saber que se uma reta transversal determina esses ângulos alternos ou correspondentes congruentes, então a reta A e B, que essa reta transversal está cortando, é paralela uma com a outra. A e B são paralelas. Beleza? Aí tem a demonstração, eu vou pegar aqui alguns exemplos. Antes de ver esses exemplos, eu gostaria de falar com vocês sobre. Antes de pegar os exemplos, eu gostaria de falar com vocês sobre ângulo externo, tá? Ângulo externo de um triângulo, tá? Cheguei a comentar com vocês na aula passada que em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, a demonstração aqui é bem simplesinha, tá? A gente tem a hipótese que é o quê? Esse ângulo E, ele é ângulo externo adjacente ao ângulo C. A gente pode observar na figura. O E é ângulo adjacente, tá, ao ângulo C. O ângulo C é esse carinha bem aqui. Tá? Esse é o ângulo C, ele é adjacente. Esse E é adjacente. Nós queremos provar, a gente quer provar que o ângulo C, desculpa, o ângulo E é igual à soma desses dois outros ângulos, do A e do B. Do ângulo B mais o ângulo A. Tá? Esse ângulo externo E ele é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Tá? A demonstração é simples através do conhecimento que a gente teve agora de retas paralelas e aqueles ângulos congruentes, né? São os alternos, internos, correspondentes. Tá? A gente pode observar que a gente vai fazer o seguinte aqui para fazer essa demonstração. A gente tem um triângulo, tá? Vai ter esse ângulo externo aqui. Por, pelo vértice C, aqui nós vamos traçar uma reta CD, tá? Marcar um ponto D aqui só para determinar a reta, onde essa reta CD tem que ser paralela ao lado AB, tá? Quando a gente traça aqui, a gente traça essa paralela. Portanto, essa reta CD com a reta AB são paralelas. Portanto, esse lado aqui, AC, vai ser uma transversal. Tá? Se a gente tivesse aqui, continuando aqui, esse lado aqui determina uma reta que vai ser transversal a essas duas retas aqui. Portanto, você pode observar, eu vou chamar esse ângulo A aqui de alfa, né? Esse ângulo aqui A de alfa, né? Então, pode observar que o ângulo alfa, na verdade, aqui seria o A, e esse ângulo alfa aqui é o ângulo formado, né, com essa transversal com essa reta, com a reta CD aqui. Esse alfa aqui, que é o alfa que está considerando aqui na demonstração. Se for observar, esse A aqui e o alfa, eles são alternos internos, tá? São alternos internos. E considerando que essas duas retas são paralelas, os ângulos alternos internos são congruentes. Portanto, olha, o A é igual ao alfa, são congruentes. O A é igual ao alfa. Ok? Beleza? Então, se formos observar o ângulo B aqui, eu estou fazendo direto tudo no primeiro triângulo, mas tem um passo a passo em cada uma dessas retas. Estou riscando aqui para vocês verem o que está acontecendo. E o ângulo B aqui, ele é correspondente a esse ângulo bem aqui na reta CD. Eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Portanto, o ângulo B é congruente a beta, certo? B é congruente a beta. E nós sabemos que o ângulo E, que é o que a gente quer, o ângulo E aqui é a soma de alfa mais beta, certo? O E é a soma de alfa mais beta, tá? E vimos que alfa mais beta é a mesma coisa que A mais B, certo? A mais B e nós provamos que a gente queria. Que esse ângulo externo aqui é igual à soma dos dois ângulos internos do triângulo. Os dois ângulos internos não adjacentes a eles, que é o A e o B. Ok? Então, é fundamental agora vocês saberem isso, né? que um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois outros ângulos internos, tá? Que não seja adjacente a esse ângulo externo que estamos considerando. Tudo bem? Então, agora vamos ver alguns exemplos, tá? Alguns exercícios aqui.
tem alguns exercícios que a gente vai observar aqui como exemplo do que a gente acabou de ver de retas paralelas, uns exemplos bem simples para a gente resolver. Se for observar, nós temos que o ângulo 50 aqui, tá? Ângulo x. Quero saber o valor de x em cada caso, sabendo que as retas A e B são paralelas, beleza? Então A e B é paralela, então essa reta aqui é uma transversal, tá certo? Pode resolver isso daqui de várias maneiras. Tu pode tentar fazer, tu pega ângulos opostos pelo vértice, pega alterno interno, alterno externo, correspondente, de várias maneiras. O importante é que tu saber como utilizar esses argumentos aqui. Ó. Se for observar, esse ângulo 50 aqui, ele é correspondente a esse ângulo bem aqui na reta B, correto? Se a reta A e B são paralelas, então esse ângulo aqui, que é correspondente a esse, eles são congruentes. Portanto, esse cara aqui também é 50 graus. Você pode notar também que esses dois ângulos aqui eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Portanto, aqui x é igual a 50 graus. Morreu, tranquilinho. Esse outro aqui, ó. Esse outro aqui a gente pode ver que eles são, aqui se for observar, esse ângulo aqui é correspondente a esse, correto? É correspondente a esse. Portanto, esse ângulo aqui é 120 graus, tá? É 120 graus. Então, x mais 120 é um ângulo raso. X mais 120 é igual ao ângulo raso, que é igual a 180 graus. Portanto, x vai ser igual a 60 graus. Beleza? Bem tranquilo. Essa daqui, quando a gente pega retas paralelas direto, a gente pega e resolve. Tá? Vamos ver, deixa eu pegar outras aqui, essas aqui são simples também de ser observado. Vamos ver um outro exemplo aqui, mais interessantezinho aqui. Tá? Vamos ver esse exercício aqui. As retas R e S da figura são paralelas. Tá? R e S são paralelas. Determine x e y. Vamos fazer aqui o item A. Tá? O item A. Bom, depende muito da tua abordagem, como tu vai fazer, mas é bem tranquilo. Vou observar aqui, ó, esse ângulo aqui, que é o ângulo X, certo? Esse ângulo X, tu for observar aqui, ó, aqui é a reta transversal, tá? Aqui é uma reta transversal. Esse cara aqui, que é o X, ele é alterno interno com esse cara bem aqui. Se ele é alterno interno e as retas são paralelas, então esses alternos internos são congruentes. Então aqui também é X, certo? Aqui também é X. E isso aqui, nós temos o ângulo raso. X mais 60 é igual a 180 graus. Portanto, x é igual a quanto? X vai ser igual a 120 graus. Tá? 120 graus. E aqui, para fazer o y, mesma ideia. Né? Aqui é alterno interno, então aqui é 105 graus. A soma y mais 105 tem que ser igual a 180 graus. E, portanto, y é igual a 75 graus. Beleza? Aí tu vai utilizando essas ideias aí, vai aparecer vários outros exemplos aí para vocês trabalharem, tá? Podem pegar esse exercício aí do Fundamentos 9, tentar resolver, que isso daí dá para vocês fazerem vários exercícios. Aqui, olha, pode observar, tem muitos exercícios que dá para trabalhar, tem alguns diferentes aí, com as figuras diferentes, mas aplicando essa mesma ideia. Tá? Aplicando essa mesma ideia. Beleza? Continuando, nós vamos falar agora sobre concorrência e colinearidade. Vamos falar sobre dois teoremas clássicos, tá? Que dificilmente nós conseguimos ver em todas as escolas no nível médio, né? Nível médio, dificilmente a gente vê, mais em preparatórios das escolas militares, Olimpíadas, que a gente consegue mostrar esses teoremas. Então, vamos observar aqui, eu vou fazer a definição dos teoremas, a demonstração está no material, tá? Vocês podem olhar a demonstração, nós vamos utilizar apenas o resultado, tá, ok? Apenas o resultado que a gente vai utilizar na resolução de problemas, tá? Mas a demonstração, como sempre, está aí no material. Então, vamos falar do teorema de Seva, tá? Teorema de Seva. Seja um triângulo ABC, tá? Seja ABC um triângulo qualquer, e sejam MNP, respectivamente, pontos sobre os lados AB, BC e AC, nós temos que o segmento AN, BP e CM são concorrentes e somente se essa expressão aqui for verdadeira. Se isso aqui for igual a 1. Tá? Então, a gente tem a demonstração aqui. Tá?
Então, aí nós vamos, esse teorema fala sobre a concorrência de segmentos, tá? A concorrência de segmentos, tá? Se eu tenho no triângulo os pontos M, N, P sobre os lados desse triângulo, os segmentos que ligam cada vértice a esses pontos nos lados do triângulo, esses três segmentos vão ser concorrentes se somente se essa relação for, essa aqui for igual a 1. Tá? Se somente se, significa que se nós tivermos isso aqui, também eu posso concluir que as retas, tá? Que os segmentos são concorrentes. Tá beleza? Então, tem a demonstração, vamos utilizar apenas o resultado. Ok? Aqui faz a demonstração, começa somente se tem que mostrar a ida e a volta. Tá? Aqui a gente tem a figura que ilustra, né? Faz a ilustração do teorema. Tá? Seja o triângulo ABC, os pontos M, N, P. Tá? Aqui não é para ter esse símbolozinho aqui, é só o M, tá? M, N, P. Talvez seja da demonstração, né? Da prova. Então, tá? Aí da demonstração tem esse risquinho aqui, essa linha, que é da demonstração, tá? Que utiliza lá. Quando vocês forem ler, vocês vão observar, tá? Mas, de fato, aqui se a gente for considerar esse triângulo para falar do teorema, né? Da definição do teorema. A gente tem MNP pontos sobre os lados do triângulo, tá? Então, os segmentos que ligam o vértice com esses pontos, né? Com esses pontos, vai ser, esses segmentos vão ser concorrentes, principalmente se aquela relação for verdade. Tá? Então, toda vez que tu observar um triângulo e isso tiver essa concorrência desses segmentos, então tu pode aplicar o teorema de Severn. Tá? É basicamente quando a gente aplica, quando tu vê triângulos que tem essa concorrência desses segmentos aqui, que unem os vértices com qualquer ponto sobre o lado oposto. Tá? Então, pode ser aplicado o teorema de Severn nesses casos. Ok? Aqui nesse exemplo, a gente faz a aplicação direta do teorema de Severn para resolver esse problema aqui. Tá? Deixa eu só verificar aqui, porque eu acho que eu preciso de algum outro conceito para resolver esse exercício, que é sobre o baricentro. Tá? Ó, eu preciso da ideia do baricentro, porque ele pede para provar que o ponto é baricentro. Tá? Seja M um ponto interno, né, no interior do triângulo, as retas intersectam os lados nos pontos A', B' e C', respectivamente. Tá? Denotado. Tá. Provar que, né, se acontecer isso, então M é o baricentro. Ok? O baricentro. O que é o baricentro? A interseção das três medianas. A gente vai falar mais lá para frente. Tá? Então, esse exemplo fica para vocês observarem depois que a gente vê baricentro, aí vocês podem retornar aqui para esse exemplo e ver a resolução. Aqui eu faço passo a passo da solução desse problema, então vocês podem dar uma olhada. E a gente vai aplicando o teorema de Severn. Tá? Aplicando o teorema de Severn, a gente resolve esse problema. Aí, para resolver isso, eu faço a demonstração dessa sentença aqui, tá? Dessa sentença bem aqui, tá? Que é a demonstração dessa expressão, tá? Aí faz a demonstração para poder utilizar, tá certo? Aí faz tudinho, provou isso. E aqui, quando vocês retornarem, vocês observem que aqui foi aplicado a desigualdade das médias, tá? Desigualdade das médias. Desigualdade das médias. Aritméticas e geométricas, tá? Aritmética e geométrica. Então, para vocês entenderem legalzinho essa solução, quando chegar bem aqui, vocês não vão entender o porquê eu uso isso, tá? Por que eu uso isso? Então, vocês deem uma pesquisada e verifiquem a desigualdade das médias aritméticas e geométricas, tá? Quando tu souber isso aqui, tu vai entender por que de a gente ter utilizado aqui, tá certo? Então, verifica lá, ok? Essa desigualdade. Fica como um exercício para vocês pesquisarem essas desigualdades, tá ok? Utilizando aí, vocês conseguem resolver tranquilamente essa questão. Ela já é um pouco mais elaborada e tudo.
A gente vai resolver essa aqui, que já é uma aplicação direta, tá? Do teorema de Serra. A gente aplica direto e não tem problema. Tá? Mas deixa só explicar como é que vocês vão visualizar esse teorema no triângulo. Dá um exemplo para ficar fácil. Bora ver. Ó, o triângulo, quando tu for aplicar o teorema de Serra, tá? O teorema de Serra, tu tens assim, tu tem os vértices os vértices do triângulo e tem que eles concorrem, essas retas aqui internas concorrem aqui nesse ponto. Se concorre, tu sabe que tu pode aplicar o teorema de Serra aí. O teorema de Serra pega esses segmentos que formam nos lados dos triângulos com esses segmentos aí que são concorrentes. Tá? Então, o teorema de Serra vai te ajudar a resolver quando tu tem o valor desses segmentos. Tá? E aqui tu pode observar que a gente tem o valor desses segmentos. Ok? Tem o valor desses segmentos. Portanto, pegando aqui o teorema de Serra, vou voltar aqui para vocês verem a definição do teorema de Serra. Nossa, está aqui para cima. Tá? O teorema de Serra diz que se num triângulo, né, nós temos essas retas, né, os pontos, então vale essa expressão. Tá? Vale essa expressão aqui. Tá? Eu vou desenhar o triângulo aqui para vocês entenderem legal essa notação. Tá? Que é para facilitar na hora de tu pegar o problema e entender como aplicar o teorema, né? Não adianta saber o teorema e não saber como aplicar. As três retas são concorrentes e determinam esses segmentos, tá? Então, dado o triângulo ABC, vou pegar esses triângulos aqui, esses vértices aqui, ABC, tá? Vou colocar de acordo com o enunciado do teorema, tá? Sejam M, N e P, respectivamente, pontos sobre os lados AB. Ao lado AB é o ponto M. Então, AB aqui é o M. O N sobre o lado BC. Então, aqui é o N. E o P sobre o lado AC. Então, aqui é o P. Tá? Então, vai ser válido assim. Ele começou aqui, no enunciado, com o A, o vértice A. Então, tu pega aqui o vértice A. Aí, do vértice A, ele foi por o ponto sobre o lado que tem o vértice A, AM. Então, AM vai estar para MB, que pega o mesmo ponto, né, que divide o segmento AB, MB, ou poderia ser BM também, tá? Vezes. Aí agora, como a gente partiu do A e foi para o vértice B, agora a gente continua. Vértice B para o ponto que está sobre o lado BC. Então vai ser BN sobre NC. Tá? NC. NC. Vezes, agora já está aqui no C, então vai ser C para o P. CP sobre PA. Esse produto tem que ser igual a 1. Tá? Então, como é que tu faz? Tu escolhe um vértice e vai caminhando. Tá? Segmento AM está para o segmento MB, que vai ser vezes o segmento BN, que está sobre o segmento NC, vezes segmento CP sobre o segmento PA. Isso aqui tem que ser igual a 1. Ok? Então, pegando lá nosso exemplo, nós podemos aplicar isso daí da forma que a gente viu que fica mais fácil. Escolhe um vértice, tá? Escolhe um vértice como tu vai caminhar. Vamos escolher esse vértice aqui. Então, aplicando o teorema de Serra, temos que 6, que é esse segmento, eu vou pegar já os valores. 6 sobre 3, 6 sobre 3 vezes x sobre y vezes 8 sobre 5
esse produto tem que ser igual a 1, já que esses segmentos são concorrentes, pelo teorema de Seva. Tá certo? Pelo teorema de Seva, nós temos isso daqui. Tá certo? Então, tu pode simplificar aqui, né? 6 dividido para 3 vai dar 2, certo? Vai dar 2. Aí tu pega, que vai ficar 2 vezes 8, né? 2 vezes 8 dá 16, vezes x dá 16x dividido por 5y, tá? 5y igual a 1. É só reorganizar aqui, tu vai ter que x sobre y, que é o que a gente quer, que a questão está pedindo, essa razão, vai ser 5 sobre 16. E morreu a questão aplicando o teorema de Seva, direto o teorema de Seva. Entendido? Então, aqui acabou esse exemplo aplicando direto o teorema de Seva. Tá certo? Bom, agora falaremos do teorema de Menelaus. Tá? O enunciado diz o seguinte: seja ABC um triângulo e R uma reta que intersecta BC no ponto E AC no ponto F e AB no ponto D, então é válida essa relação. Tá? Então aqui na figura fica bem claro essa definição, né? Seja um triângulo ABC, aí eu tenho uma reta R que vai intersectar o lado BC no ponto E, o lado AC no ponto F e vai intersectar o lado AB, na verdade, no seu prolongamento. Né? Vamos prolongar o lado AB e essa reta que já cortou os dois outros lados vai cortar o terceiro lado no seu prolongamento, que vai ser o ponto D. Tá? Então, se isso acontece, essa relação aqui é válida, tá certo? Essa relação é válida, tá ok? Essa é a definição aí o enunciado do teorema de Menelaus, tá certo? A demonstração que novamente a gente tem aí, nós não vamos ver a fundo a demonstração fica para vocês apenas por conhecimento, tá ok? Nós vamos aplicar apenas a relação, tá? O teorema de Menelaus, tá ok? Como é que a gente faz para memorizar aqui essa relação? Toda vez que a gente pegar o teorema de Menelaus, tiver um triângulo e uma transversal que corta dois lados e o prolongamento do terceiro lado, sempre é importante a gente destacar quem é o triângulo que a gente está considerando e quem é a transversal. Mas lá na frente a gente faz uma observação sobre isso. Por quê? Se tu pega aqui essa relação para você memorizar, tu imagina assim, a reta vai cortar os três lados, tá? Na verdade, corta dois lados e o prolongamento do terceiro, tá? Então, vai memorizar da seguinte forma. Aqui a gente inicia pelo vértice A, tá? A gente vai escolher um dos vértices do triângulo que a gente está considerando para começar, tá? Então, sempre vai ser assim. Pega um vértice e vai pegar o segmento com o ponto que a transversal está cortando daquele lado que a gente vai considerar. Se você for observar aqui, a gente está pegando o segmento AD. A gente pega o segmento que vai do vértice A até o ponto onde a transversal está cortando o prolongamento desse lado AB. Portanto, é AD, aí pega o outro vértice desse lado, que é o vértice B, sobre BD até esse ponto que tá cortando o prolongamento. Se a gente veio aqui nesse sentido de A para B, então agora a gente vai fazer assim, olha, no sentido anti-horário, aqui dentro do triângulo, certo? Em cima do triângulo. Pegou AD, depois BD. Aí agora a gente vai para o outro lado. B para o ponto onde a reta está cortando o lado BC. Então vai ser BE, aí depois o outro segmento é C, tá? Vezes, agora continuando aqui, mesma coisa, do ponto C até o F, aí do ponto A até o F, tá? Esse produto tem que ser igual a 1. Então tu escolheu o vértice, pegou o ponto até o ponto, aí vai pegar o segmento que vai até o ponto de interseção da transversal nesse lado, né? Então vai ficar AD sobre BD, tá? Vezes BE sobre CE. Aí depois vezes CF sobre AF. Entendeu? Aí esse produto tem que ser igual a 1. Aí pode aplicar tranquilamente esse teorema, tá certo? O teorema de Menelaus. Aí a gente fala do teorema recíproco de Menelaus, né? Que se acontecer o contrário, é válido a seguinte condição aqui, ó. Seja o triângulo ABC, né, se D e F são pontos sobre as retas suporte dos lados, né, desse triângulo,
respectivamente aqui, porque ele coloca os lados, tá? Então, e nós temos que vale essa relação, que temos essa relação, então esses três pontos são colineares, tá? Imagina que a gente tivesse um ponto aqui, né? A gente não sabia se esses três pontos são colineares, mas se vale essa relação aqui, se isso aqui for verdadeiro, então os três pontos são colineares, tá? Acaba sendo a transversal, que é o teorema recíproco, tá certo? Beleza, demonstração também está aqui, podem verificar, tá? Aqui, olha, a observação. A demonstração do teorema de Menelaus foi realizada para o caso em que a transversal corta dois lados e o prolongamento do terceiro lado, né, do triângulo. Contudo, o teorema de Menelaus também é válido quando a transversal corta o prolongamento dos três lados, né, dos três lados do triângulo, conforme a figura 2.2. Só fazendo umas correções aí, que essas notações estão erradas aqui. A figura que nós vamos nos referir é a figura 3.2, tá? Eu vou pegar aqui, que foi erro de digitação aqui, dessa figura aqui. E eu vou corrigir também os vértices, porque não vai bater esses vértices com a notação que está lá. Seria a figura 3.2, que é realmente sobre a observação 1, tá? Que está correto. E quando nós estamos considerando aqui o triângulo que está destacado em vermelho, tá? Então, a gente, com a notação para ficar correta, a gente pega o triângulo AB, aqui, C, tá? Porque quando eu fiz a anotação lá, eu fiz com o triângulo ABC aqui, tá? É porque aqui anteriormente eu tinha pego os mesmos vértices, que seria esse triângulo aqui, tá? Mas vamos considerar esses aqui, tá? Que eu deixei de vermelho, para poder a anotação ficar certinha lá, batendo com o que a gente escreveu, tá? Aí é mais fácil a gente corrigir aqui os vértices do que corrigir ali a anotação, tá? Então os vértices ficariam assim, né? Do que está de vermelho aqui fica mais fácil, dá para a gente escrever, tá certo? Então, a observação 1 fala que a gente tem um triângulo, a gente considera um triângulo e o teorema de Menelaus, a transversal pode cortar o prolongamento dos três lados, que é o que está acontecendo aqui, ó. Prolongamento dos três lados. E a observação 2 fala que é para a gente poder escrever de maneira correta o teorema de Menelaus, a gente tem que destacar qual triângulo, tá? Qual triângulo e qual transversal nós estamos considerando, para poder a gente escrever de maneira adequada, tá? Tem que saber qual é o triângulo e qual é a transversal que o teorema está sendo aplicado, tá certo? Então, utilizando essa figura aqui, nós estamos destacando o triângulo, que seria esse triângulo ABC aqui, e a transversal seria essa transversal aqui, FED, tá? FED é essa transversal que está cortando o prolongamento dos três lados. Aí, ficando dessa forma, tá? Destacando o triângulo dessa forma aqui, a transversal sendo desse jeito, o teorema de Menelaus fica assim. Como é que a gente faz para memorizar, como eu falei? Tu vai considerar um vértice inicial, né? Vamos pegar o vértice A aqui, tá? Só para bater lá a gente quando começou lá, tá? Ficaria o vértice A até o ponto de interseção do prolongamento com a transversal. Então, seria AD, tá? Sobre, do mesmo lado aqui seria BD, vezes, aí continuando, peguei desse vértice, agora vou para esse lado aqui. Aí quem é o ponto de interseção com o prolongamento desse lado? Seria o E. Então seria BE sobre CE, tá? Sobre CE. Vezes, agora seria esse lado aqui, terceiro lado. Aí CF sobre AF. Sobre AF. Isso aqui tem que ser igual a 1, já que acontece isso aí pelo teorema de Menelaus, tá certo? Aí fica dessa forma. Tá? AD sobre BD, ó, a gente tem aqui AD sobre BD AD, BD, tá? Só confirmando aqui, BE sobre EC, BE sobre EC, mesma coisa, CF, AF, tá? Aqui seria BD, tá? A gente tem que corrigir, porque como a gente já fez
a confusão lá, né, com os vértices, aí começou a dar errado aqui, mas o teorema é dessa forma, ok? Tá? A gente vai pegar aqui, ó, só recapitulando. Considera o triângulo, aí tu vai escolher um lado para tu começar. Eu escolhi esse lado AB aqui. Então tu pega o vértice A até o ponto onde eu tô encontrando isso aqui. Seria AD, tá? AD. Aí pega outro vértice desse lado. Seria o B até o ponto lá, BD, ok? BD. Aí continuando agora pega esse lado aqui. Aí a partir desse vértice que a gente terminou, seria BE, que é o ponto aqui, ó, de interseção. Aí depois sobre CE. Tá? Agora passa para o terceiro lado, continuando do vértice que a gente terminou aqui, desse lado. Aí seria CF sobre AF, tá? Sobre AF. Isso aqui é igual a 1, beleza? Agora ficou de maneira correta, tá? Desconsiderando aí esses erros aí de digitação dos vértices lá, para não ter confusão, é importante vocês fazerem essa correção, já que vocês estão com o material aí, tá ok? Então o teorema de Menelaus fica dessa forma, tá ok? Se vocês quiserem, eu posso redigitar esses vértices aí, colocando para organizar. Só vocês fazerem eu lembrar, né? Na próxima aula eu tento refazer o documento lá, porque já está em PDF, eu tento ajeitar lá. Mas só fazer lembrar, se vocês quiserem, ou vocês podem fazer essa observação aí, não tem problema nenhum. Tá ok? Beleza. Feita a observação, a gente tem alguns exemplos, vocês podem observar os exemplos, aplicação direta aí do teorema de Menelaus, tá ok? Bom, nesse exemplo nós temos o seguinte, na figura abaixo calcule a razão JA sobre JM, tá? Então observa aqui que tem a cara da figura que a gente pode aplicar o Menelaus, né, o teorema de Menelaus. Portanto, a gente tem que conseguir identificar qual seria o triângulo adequado que a gente tem que considerar e qual seria a transversal. Tá? Se a gente quer que apareça essa razão JA sobre JM, que seria esse segmento sobre esse, então, de cara tu já pode imaginar que tu pode considerar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo AMC, e quem seria a transversal? A transversal tem que aparecer esse ponto J aqui, então a transversal seria o NJB, que corta, essa transversal corta o lado AC no ponto N, o lado AM no ponto J, e corta o prolongamento do lado MC aqui no ponto B, certo? Então aqui a gente pode aplicar o teorema de Menelaus, tá certo? A gente pode aplicar o teorema de Menelaus. Então, aplicando o teorema de Menelaus, ao triângulo, ao triângulo AMC e na transversal NJB, essa transversal aqui, temos, certo? Temos, então olha aí, eu destaquei o triângulo que a gente vai trabalhar e a transversal que a gente está trabalhando, para poder aplicar corretamente o teorema de Menelaus. Então pronto, o triângulo seria esse aqui, ok? AMC e a transversal NJB, tá? Então, a gente escolhe um vértice que a gente vai começar. Posso escolher o vértice C aqui. Vamos escolher o vértice C e pegar com o ponto de interseção da transversal, tá? Então, seria CN, tá? Que aqui é o ponto de interseção do lado AC, é o N. Então, CN sobre o outro vértice, né, desse lado aqui é o A, aí ficaria AN, vezes, agora, AJ, né? AJ sobre MJ, vezes, agora que está aqui nesse vértice, MB, porque é o ponto de interseção da transversal, MB, sobre CB, ok? CB. Isso aqui tem que ser igual a 1, aplicando o teorema de Menelaus.
Tá ok? Agora a gente vai substituir os valores que a gente tem na questão CN. CN é 3y, ó. 3y sobre AN. AN é y. Ó, AN é y. Vezes AJ é o JA que a gente quer, né? Só vou reorganizar aqui, ó. JA sobre JM, que é a razão que a gente quer. Vezes MB, quem é meu MB? 2x sobre CB, ó. CB é todo esse segmento aqui, é todo esse lado aqui. Então é 2x mais 3x. Então aqui é 5x. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aí simplificando, o que a gente tem aqui comum, y com y, ou x com x, organizando aqui, JA sobre JM é igual. Esse 5 passa para lá multiplicando, fica 5 aqui no numerador. E aqui embaixo eu vou passar o 3 vezes 2, que dá 6, para cá para baixo. Aí fica 6. Portanto, nós temos que essa razão que estava pedindo aqui na questão é 5 sobre 6. Entendido? Então, note aí a importância de a gente destacar o triângulo que a gente está considerando e a transversal, para poder fazer a aplicação correta do teorema e encontrar a resposta certa. Beleza? Agora falaremos sobre os pontos clássicos de um triângulo. Iniciaremos falando da mediana e do baricentro. Aqui temos a definição do que vem a ser uma mediana, né? Num triângulo. Mediana é cada um dos segmentos que tem por extremos um vértice e o ponto médio do lado oposto. Tá? Definição de mediana. Aí o teorema nós temos o seguinte: as três medianas de um triângulo são concorrentes em um ponto denominado baricentro, e nós vamos representar pela letra G. Tá? Então aqui na figura nós temos um triângulo ABC, aqui marcamos sobre os lados os pontos médios de cada lado desse. O ponto F é o ponto médio do lado AB, o ponto E é o ponto médio do lado AC e o ponto D é o ponto médio do lado BC. Então aqui a gente tem as medianas que partem do vértice B ao ponto médio do lado oposto, que é aqui. Então a gente tem esse segmento aqui BE é uma mediana, assim como esse segmento AD é outra mediana e esse segmento CF é outra mediana. E as três medianas se intersectam em um ponto, tá? A gente vai determinar esse ponto, a gente vai denominar esse ponto de ponto G, que vai ser o nosso baricentro. Entendido? Então, feita a definição de mediana, a interseção das três medianas de um triângulo é o baricentro, é o ponto G. Aqui a gente tem a demonstração também, mas não cabe ver isso. O que nos interessa de fato para o nosso curso aqui é saber identificar as propriedades, né? Essas propriedades é muito importante, que ajudam a gente resolver várias questões daí. Aí a primeira propriedade é o baricentro é o centro de gravidade de um triângulo, né? Por isso a gente costuma representar pela letra G. Tá? Segundo, divide cada mediana em duas partes, tal que uma é o dobro da outra. Olha, essa daqui é uma muito importante. A gente tem que o ponto G, né, que é o baricentro, divide cada mediana nessa proporção aqui. Tá? Do vértice A até o G é igual a 2 vezes o G até o D. Voltando aqui na figura, se nós considerarmos essa mediana aqui, ó, tu pode observar que o segmento AG é o dobro do segmento GD. Tá? Isso é válido para todas as medianas. O ponto G divide as medianas nessa proporção. Esse segmento maior é o dobro desse menor. Tá, ok? É o dobro do menor. Beleza? Uma propriedade muito importante. A gente utiliza várias vezes em alguns exercícios aí. Tipo, vocês vão ver, vai aparecer isso. Aqui novamente tem a demonstração. E essa demonstração é através do teorema de Menelaus. Tá? Pode observar aqui a aplicação do teorema de Menelaus. Mostra essa relação. Só verificar aí tu encontra. Ok? Continuando a demonstração. Tá? Aí, observação 3 aqui. As três medianas de um triângulo qualquer dividem em 6 triângulos de mesma área. A gente tem o triângulo ABC, a gente tem as medianas. Essas medianas vão dividir esse triângulo em outros 6 triângulos menores, onde a área desses triângulos vão ser todas iguais. Tá? Aqui a gente tem a demonstração também, tá? Cabe vocês aí darem uma olhada nessa demonstração, também não é complicado. Tá?
Tem a demonstração aqui direitinho, pode observar, tá? Aqui a gente faz uma definição também, tá? Essa definição, dado um triângulo ABC e os pontos médios dos lados desse triângulo, o triângulo formado por esses pontos médios é chamado de triângulo medial, tá? Que é porque forma o triângulo pelos pontos médios do lado do triângulo ABC, tá? Só uma definição tranquila aí, a gente vai utilizar isso mais lá para frente. É importante saber essa definição, né? O que é um triângulo medial? De repente tu encontra em alguma questão, dado o triângulo medial e tal, o que é o triângulo medial? É o triângulo formado pelos pontos médios, né, dos lados de um outro triângulo, tá certo? Aí aqui a gente tem uma proposição que diz que o triângulo medial de um triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABC, tá? O triângulo medial do triângulo é semelhante a esse triângulo, tá? E a área ela é igual a 1/4 da área do triângulo maior, tá? A gente tem a demonstração também aqui, ó. Só comentar rapidinho, a gente tem o triângulo ABC e aqui eu tenho o triângulo medial, que é o triângulo formado pelos pontos médios, tá? Esse triângulo medial vai ser semelhante ao triângulo maior, tá? Aqui tem uma demonstração, aí faz o caso de semelhança, tudinho. A gente pode observar que a razão de semelhança vai ser 2, a gente aplica lá aquela razão de semelhança das áreas, que é a razão de semelhança ao quadrado, tu pode observar que a área do triângulo medial é 1/4 da área do triângulo maior, beleza? Aqui está explicadinho, você pode observar, tá? Só comentando mesmo, beleza? Outro ponto clássico que nós vamos ver é o incentro, tá? Onde o incentro nós vamos ver que é o encontro das bissetrizes, tá? Primeiramente, fazendo a definição de bissetriz, isso aqui você já viu, a bissetriz de um ângulo A, de um triângulo ABC, é o segmento AD, tal que divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá? Divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então aqui tem o alfa e aqui é alfa, ok? Propriedade. Os pontos pertencentes à bissetriz, né, a bissetriz são equidistantes dos lados. A gente tem aqui a bissetriz, qualquer ponto que esteja sobre essa bissetriz vai ser equidistante desses dois lados, tá? Isso aqui é uma demonstração bem simples, aqui eu só vou comentar também. Isso aqui a gente faz através de congruência de triângulos, tá? Vai utilizar o caso de congruência lado, ângulo oposto, né? Aí vai ter esse lado que vai ser o oposto a esse determinado ângulo. Só observar aqui que a gente tem um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, já que a bissetriz, esses dois ângulos são iguais. Esse lado aqui é comum e ele é oposto a esse ângulo que é igual a esse aqui. Então, por esse caso de congruência, esses dois lados, esses dois triângulos são congruentes. Portanto, todas as dimensões aqui do triângulo são iguais, tá? Então, essa distância vai ser igual para qualquer ponto P que eu tome aqui sobre a bissetriz, beleza? Aqui nós temos o teorema da bissetriz interna, tá? O teorema da bissetriz interna que diz: se AD é a bissetriz do ângulo A de um triângulo ABC, então vale essa relação, tá? Vale essa relação. Vou pegar aqui a figura só para vocês observarem. A relação é a seguinte: eu tenho a bissetriz AD que vai dividir esse lado em dois segmentos, segmento BD e o segmento DC, tá? Então, o teorema da bissetriz diz o seguinte, que esse segmento aqui vai estar para esse outro segmento, que é onde a bissetriz divide, né, esse lado, assim como o lado AB vai estar para o lado AC, tá? Sempre considerando, se eu considerei BD sobre DC, então vai ser esse lado, que é o AB, tá? Sobre o lado AC, beleza? Então vale essa relação, é o teorema da bissetriz interna. Faço também aqui demonstração, vocês podem observar, tá? Aqui tem a demonstração direitinho, caso das paralelas lá que nós já vimos. Aqui está uma demonstração que basta fazer uma leitura aqui, dá para entender, tá? Vamos falar do incentro. O incentro, né, que é o ponto clássico que nós queríamos falar inicialmente. Já vimos o que é a bissetriz. Então, o incentro, né, as bissetrizes de um triângulo são concorrentes em um ponto que nós vamos denominar de incentro e chamar de I. Então, eu pego as três bissetrizes de um triângulo, essas três bissetrizes vão se cruzar em um determinado ponto que a gente vai chamar de ponto I, tá? Que vai ser o incentro, tá? Vai ser o incentro. Essa demonstração é simples também, aqui a gente aplica o teorema de Ceva. Pode observar que aqui é semelhante àquele triângulo que a gente viu do teorema de Ceva, né? Para verificar se esses três segmentos
são concorrentes nesse ponto, basta aplicar o teorema de Serva, tu verifica que vai ser válido, então esses três segmentos são concorrentes, tá? Aplicando o teorema de Serva. Agora aqui as propriedades que nos interessam mais ainda, começando aqui. O que é o incentro? O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, tá? No triângulo. Então, onde tem o triângulo ABC, se nós traçarmos as bissetrizes, eles vão se cruzar, que a gente já viu que elas se cruzam em um determinado ponto, e esse ponto vai ser exatamente o centro da circunferência inscrita nesse triângulo, tá? Inscrita nesse triângulo. Ok? Aqui fazemos demonstrações também, tá? Não cabe a gente ver detalhes. O importante mesmo é saber algumas características que esse ponto determina nesse triângulo. Por exemplo, um fato muito interessante é sabermos calcular a área, tá? A área do triângulo, conhecendo o raio dessa circunferência que está inscrita no triângulo. Conhecendo o raio e sabendo o semiperímetro, nós conseguimos determinar a área desse triângulo. Tá? A área do triângulo eu posso calcular pelo produto do semiperímetro pelo raio da circunferência inscrita. Tá? Uma outra forma de calcular a área do triângulo conhecendo o raio da circunferência inscrita nesse triângulo e o semiperímetro do triângulo. Ok? Temos a demonstração também aí, bem simples essa daqui, fica tranquilo utilizando essa figura aqui, fica fácil vocês observarem como chegar a essa fórmula. Tudo bem? Vamos falar do teorema da bissetriz externa, mas antes vamos definir o que é uma bissetriz externa. Dado um ângulo A de um triângulo ABC, né, a bissetriz externa desse ângulo vai ser o que? A semirreta que divide ao meio o ângulo A, né, o ângulo externo A. Tá? O ângulo externo A. Então a gente tem aqui um triângulo ABC, a gente tem o vértice A, aqui eu tenho o ângulo A interno e tenho o ângulo A externo. Beleza? Então, se é uma bissetriz externa, né, vai dividir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, né, esse ângulo aqui é 180 menos esse aqui, correto? Por isso que se é bissetriz, vai dividir isso aqui ao meio, portanto vai ser 90 sobre A sobre 2, tá? A sobre 2. Só para entender direitinho como começa a demonstração, mas o teorema diz que o segmento BP está para o lado AB, assim como o segmento CP, que é esse maior aqui, está para o lado AC, tá? Que é esse aqui de fora. Beleza? Esse é o teorema da bissetriz externa. Temos a demonstração também. Okay. Outro ponto clássico é o circuncentro, tá? Que é a partir da mediatriz. Tá? Então, circuncentro é o encontro das mediatrizes. Aí, para isso, vamos fazer a definição do que é uma mediatriz. Tá? Dados os pontos A e B no plano, tá? Dados os pontos A e B no plano, mediatriz do segmento AB é a reta perpendicular a esse segmento AB que passa por seu ponto médio. Tá? Essa é a definição. Eu tenho um segmento, tenho o ponto médio desse segmento. A reta perpendicular a esse segmento passando pelo ponto médio é uma mediatriz. Tá? É uma mediatriz. Aqui a gente tem uma proposição fazendo a caracterização da mediatriz, tá, de um segmento como sendo o lugar geométrico. Tá? Como lugar geométrico. Vamos ver isso aqui. Ó. Dados os pontos A e B no plano, a mediatriz do segmento AB é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de A e de B. Ou seja, são todos os pontos P que estão à mesma distância do ponto A e do ponto B, certo? Ponto A do ponto B. Então, qualquer ponto que tu pegue aqui nessa reta tracejada, a distância do ponto P até o ponto A vai ser sempre igual a distância do ponto P até o ponto B, né? Essa é a caracterização da mediatriz, tá? Aqui faz a demonstração dessa caracterização, ok? Bem simples, tá? É mais como se fosse uma definição, né, de mediatriz, ok? A proposição 3.8 diz o seguinte: em todo triângulo, as mediatrizes dos lados concorrem ao mesmo ponto, né, que vai ser o circuncentro desse triângulo. Tá? Então, tu tens um triângulo, aí se traçar as mediatrizes referente a cada lado desse triângulo, essas três mediatrizes vão se cruzar em um mesmo ponto. Tá? Em um mesmo ponto, né? Vão concorrer em um mesmo ponto, que nós vamos chamar de circuncentro do triângulo. Tá? Circuncentro do triângulo. Aqui a gente tem demonstração também
o que importa para a gente mesmo são as propriedades do circuncentro. Tá? Primeira propriedade. O circuncentro é um ponto equidistante dos vértices do triângulo. Tá? Então, se tu tem o circuncentro, pela caracterização que nós vimos, né, a gente pode observar que eles vão estar à mesma distância do vértice do triângulo. Tá? A mesma distância do vértice do triângulo. Segunda propriedade, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, tá? Da circunferência circunscrita no triângulo. Aqui a gente tem a figura, tá? A gente tem as três mediatrizes, ó, as três mediatrizes se cruzam aqui no mesmo ponto O, tá? Pode observar que esse cara aqui, que é o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Como a gente viu lá na primeira propriedade, lá, que o ponto O está a uma mesma distância dos vértices do triângulo. Então, a distância do O até A é uma distância, que é a mesma distância do O até o C, que é a mesma distância do O até o B. Portanto, existe uma circunferência que passa por esses três pontos, A, B e C, né? Onde o raio vai ser isso aqui. A gente tem que são essas distâncias. Bem tranquilo de ser observado assim, tá? Mas aí faço também a demonstração. Okay? Outro fator importante aqui, um fato importante para nós observarmos é a área, né? Como a gente viu lá no incentro, aqui no circuncentro, né? A gente pode calcular a área desse triângulo, né, que a gente está se referindo. Então, a área do triângulo inscrito, né? A área do triângulo inscrito em uma determinada circunferência. Aqui a gente tem uma circunferência e tem um triângulo que está inscrito nessa circunferência. Se eu quero calcular a área desse triângulo, tá? A área desse triângulo eu posso calcular simplesmente por essa expressão aqui, ó. Por essa expressão. Basta fazer o produto dos lados e dividir por 4 vezes o raio dessa circunferência e tu tem o raio do triângulo inscrito na circunferência. Beleza? Bem tranquilozinho aqui a demonstração pela fórmula do seno, tá? Aí pode ver aí, faz tranquilo, não tem muito segredo, tá? Outro ponto clássico é o ortocentro. O ortocentro é o encontro das alturas, tá? Das alturas relativas aí no triângulo. Então a gente tem 3 alturas relativas, então o encontro dessas 3 alturas nos dá o ortocentro, tá? Vamos ver aqui. A definição de altura, né? Seja ABC um triângulo, chamamos de altura do triângulo em relação ao lado BC, ao segmento de reta perpendicular à reta BC, que tem por extremidades A, e a projeção ortogonal de A sobre B. Tá? Então, essa é a altura. Aí a proposição diz o seguinte, proposição 3.9. As 3 retas suportes das alturas de um triângulo concorrem em um ponto que nós vamos denominar de ortocentro, chamamos de H. Tá? A gente vai chamar de H porque é o encontro das alturas, né? Encontro das alturas. Aqui faz a demonstração, beleza? Aqui não interessa muito a demonstração, a gente precisa só saber que ele faz para vários casos, né? Por causa dos ângulos, aí tem alguns casos. Tá? E as propriedades, né? Falando novamente, a propriedade que nos importa mais, né? Mais importante aqui, primeira propriedade. O ortocentro é o circuncentro do triângulo obtido quando traçamos pelos vértices do triângulo ABC paralelas aos lados opostos. Item B da proposição anterior. Né? Agora, só retornar aqui da proposição anterior ao item B. Né? Item C, item B. Né? Deixa eu ver se tem aqui ou não tem, mas bora só pegar o item B que diz assim. O triângulo ABC é acotângulo. Trace respectivamente por A, B e C retas RST paralelas aos lados. Né? É isso que está falando aqui. No caso, aqui é só para pegar essas retas paralelas. Tá? Aqui, ó. Tem o triângulo ABC. Tá? Tem o triângulo ABC. A propriedade que nós estamos nos referindo é o circuncentro do triângulo obtido quando traçamos pelos vértices do triângulo paralelas aos lados opostos. Tá? Aqui, ó.
eu pego, por esse vértice B aqui, eu vou traçar uma paralela, essa aqui, a reta S, paralela ao lado oposto desse vértice, que é o lado AC. Então, essa reta aqui, que no caso falta prolongar, né, que aqui seria só um segmento, é paralelo a esse segmento AC. Assim como esse segmento aqui, que seria a reta R, se eu pontilhar tudinho, ter uma continuidade aqui, esse segmento aqui é paralelo ao lado oposto, que é esse aqui. Assim como o segmento MN é paralelo a esse lado AB, tá? Ao lado AB. Se nós formos ver o ortocentro desse triângulo ABC vai ser aqui, de acordo com a propriedade, vai ser o circuncentro do triângulo quando fazemos esse procedimento que acabamos de ver aí, tá certo? Então vai ser o circuncentro desse triângulo, tá? A segunda propriedade é que o ortocentro é o centro do triângulo cujo vértice são os pés das alturas do triângulo acutângulo ABC, tá? Triângulo órtico do triângulo ABC, tá? Quando nós falamos de triângulo formado pelos pés das alturas, tá? Pelos pés das alturas, nós estamos falando de triângulo órtico, tá? Uma definiçãozinha aí para vocês terem em mente aí, toda vez que falar de triângulo órtico, o que é um triângulo órtico? É assim, tu pegas um triângulo, por exemplo aqui, ó, tu pega esse triângulo aqui, ABC, aqui, ó, tem o triângulo ABC, se tu traçar a altura desse triângulo relativa ao vértice A, a altura é esse cara bem aqui, ó, esse cara bem aqui. E esse ponto bem aqui é o pé dessa altura, tá? É o pé dessa altura, tá? Se eu pegar a altura relativa a esse vértice, esse cara aqui, ó, seria a altura de C até esse ponto. E esse aqui seria o pé da altura. Assim como esse cara bem aqui também é o pé da outra altura. Quando nós unimos esses pontos, nós temos o triângulo órtico, que é formado pelos pés das alturas. Entendida a definição aí? Então, o que é um triângulo órtico? É um triângulo formado pelos pés das alturas de um triângulo. Tá? Então, esse aqui seria um triângulo órtico. Tá? Seria um triângulo órtico. Tá certo? E essa propriedade diz que vai ser o incentro, né? O ortocentro vai ser o incentro do triângulo órtico, tá? Do triângulo órtico. E o que é incentro? Incentro nós já vimos, né? Que é o encontro das bissetrizes. Então, aqui seria uma bissetriz. Esse ângulo seria igual a esse cara seria igual a esse, né? Esse cara seria igual a esse. E esse aqui seria o incentro, que é o centro do círculo inscrito nesse triângulo órtico. Ficou claro? Beleza, são propriedades aí do ortocentro, né, que a gente pode trabalhar com outros triângulos, né? Bem interessante. Algumas questões, principalmente de colégios militares, de Olimpíadas, a gente acaba utilizando isso daí como um artifício para resolver o problema. Às vezes a gente não consegue enxergar uma outra solução, a gente acaba aplicando essa propriedade do ortocentro e sai tranquilo aí a questão, certo? Aqui eu mostro, né, o triângulo órtico, tá? Eu mostrei aqui nesse exemplo e aqui também tem um outro exemplo aqui mostrando o triângulo órtico, tá certo? Bom, então são esses os pontos clássicos. Existem vários outros pontos clássicos, tá? Mas esses são os principais que a gente vai ver. Tá? São esses que a gente vai ver. Se for ver em outras literaturas, existem muitos pontos, tá? Que a gente pode considerar clássicos, mas os importantes, né, que a gente vai trabalhar são esses, beleza? Então a gente encerra a aula por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês em uma próxima aula. Obrigado.